E aí pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como jogar o Hora do Pesadelo. Ao abrir a caixa você vai encontrar tudo que você precisa para realizar a partida, desde peças de personagem, cartas de evento, as fichas dos personagens e os tabuleiros. O jogo se baseia num esquema de tabuleiros modulares, então a forma que você organiza o tabuleiro vai do seu gosto. Você pode organizá-lo dessa forma ou da forma que você achar melhor. Cada jogador escolhe um personagem. Na ficha do personagem nós temos a sanidade e os pontos de vida. Conforme vai rolando a partida, você vai perdendo pontos de vida, então é só você andar com um marcador, e pontos de sanidade também são subtraídos ao longo do jogo. Caso o jogador tenha chegado no seu limite de sanidade, os próximos pontos que seriam reduzidos da sua sanidade serão reduzidos dos seus pontos de vida. Essa é a ficha do Fred, o vilão do jogo. Ele, diferente dos personagens, ele tem 20 pontos de vida e tem um efeito. Toda vez que o Fred aparece em alguma área do tabuleiro, os jogadores que estão nessa área perdem automaticamente 3 pontos de sanidade e precisarão realizar um teste para saber se o Fred acerta eles ou não no seu terrível golpe. Para saber se o Fred acerta ou não, o jogador precisa rolar o dado. Ele precisa tirar 4 ou mais no dado para evitar o ataque do Fred. Caso contrário, ele vai perder 3 pontos de vida. Uma outra forma de evitar o ataque do Fred é caso você tenha uma carta de defesa. As cartas de defesa têm esse escudinho aqui do lado para marcar que ela é uma carta de defesa. Basta você descartá-la que você irá evitar o ataque do Fred. Itens do jogo. Como já foi falado, existem itens que podem ser usados para defesa quanto para ataque. Esse no caso dá 2 de dano, mas você precisa tirar 3 ou mais no dado. Aqui tem um desenho do dado que especifica o valor que você precisa tirar. Essa, por exemplo, é um item que é só de ataque, então você precisa, no caso, tirar 5 para poder acertar. Ela não pode ser usada como defesa, porque ela não tem o escudo. Existem também cartas troll, que no caso você não ganha nada ou que o Fred te causa um ataque surpresa. E também cartas que recuperam seus status. Além das cartas de item, temos as cartas dos eventos. Elas são essas cartas vermelhas. Os eventos são como se fossem pesadelos que ocorrem nas determinadas áreas do jogo. Nesse caso específico aqui, seria um pesadelo que você está caindo. Você precisa tirar 3 ou mais no dado para evitar que você perca 3 pontos de sanidade. Existem diversos tipos de pesadelos nesse caso. Alguns não são tão pesadelos assim, como por exemplo a Casa de Doces, que você ganha 3 pontos de vida. Vai depender muito da sorte do jogador de tirar uma carta boa ou uma carta ruim. E por último, as cartas azuis. Elas são as responsáveis por mostrar onde o Fred vai aparecer no tabuleiro. Então vamos ver como é que fica isso tudo em um jogo. Para essa demonstração, usarei só 2 partes do tabuleiro para ficar mais fácil a compreensão. Cada jogador, no primeiro turno, escolhe aonde vai colocar o seu personagem. Por exemplo, dessa maneira aqui. Então, logo após os jogadores se movimentarem, cada jogador tem o direito de retirar uma carta do baralho de itens, como se eles tivessem feito uma busca. Lembre-se, cada jogador só pode carregar 3 itens por vez. Então, no caso, cada jogador ganha um item que ficará com o seu respectivo personagem. Lembrando que o limite máximo de item por personagem é de 3. Após os jogadores se movimentarem e cada jogador ter retirado o item da pilha de itens, retire uma carta do baralho de localização para saber aonde o Fred irá aparecer. Nesse caso, o Fred vai aparecer nesta área aqui. Quando o Fred aparece nessa área, esses 2 personagens automaticamente perdem 3 pontos de sanidade. Basta você ir na ficha do personagem e diminuir 3 pontos de sanidade. Não se esqueça que é de cada personagem que estiver na mesma área que o Fred. Após isso, o Fred irá realizar um ataque. Nesse caso, essa personagem aqui tem um item de defesa. Ela pode descartar esse item para evitar que ela receba o ataque. Já nesse caso aqui, esse personagem não possui um item de defesa. Então ele precisa rolar o dado e retirar um número que seja maior ou igual a 4. Que seria, no caso, 2. Nesse caso, o jogador falhou na rolagem dos dados. Então ele vai perder 3 pontos de vida, como diz a carta do Fred. Não se esqueça de utilizar o marcador na ficha do personagem. Bom,
isso já foi resolvido. Mas o que acontece com o jogador que estava em outra área? Aí a gente tira uma carta do baralho de eventos, que são aquelas cartas vermelhas. Nesse caso aqui, apareceu que ela está tendo um pesadelo sobre guerra, onde ela precisa tirar 3 ou mais no dado para evitar que ela perca menos 2 pontos de sanidade. Então ela joga o dado e tirou 5, ou seja, ela não perdeu ponto de sanidade. Assim, termina o turno. Para cada jogador que não esteja na mesma área que o Fred, por exemplo, caso haja outro jogador aqui, então uma outra carta de evento sairia. Nesse caso, mais 2 de sanidade e esse personagem ganharia 2 pontos de sanidade. Faça isso para cada jogador que não esteja na mesma área do Fred. Lembre-se, as cartas de evento saem para cada jogador que não esteja na mesma área do Fred. E caso esse jogador esteja na mesma área que essa personagem, então essa mesma carta de evento precisa ser resolvida para os 2 personagens. Ok? Após terminar o turno, recupere 1 ponto de sanidade de cada um dos personagens e em seguida, cada jogador precisa rolar no dado para saber o número de casas que ele vai poder andar no tabuleiro. E repita o processo. Ele anda, ganha um item, o outro anda, ganha um item, o outro anda, ganha um item, o outro anda, ganha um item. Por exemplo, todos os personagens precisam jogar o dado para saber o número de casas que vão andar. E assim que ele anda, ele ganha um item. Lembrando que ele só pode ter 3 itens no máximo. Aí você tira uma carta de localização para saber aonde o Fred vai aparecer. E você resolve o efeito do Fred. E para os jogadores que não estão na mesma área que o Fred, retira uma carta de evento. Lembre-se que caso o jogador esteja na mesma área, o evento será o mesmo para os 2, ou para os 3, ou para os 4, não importa. Para todos que estiverem na mesma área, será o mesmo evento. Então, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é destruir o Fred, fazer com que os pontos de vida dele cheguem a 0, ou tirar uma carta portal que faz com que o seu personagem acorde de um pesadelo. Esse é o jogo Hora do Pesadelo, espero que gostem. E é isso aí, valeu, falou e tchau!